sou a Renata Polastri, componho a Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas na Comissão do Espírito Santo. Convido vocês a estarem conosco no podcast De Homem para Homem. É um podcast voltado com o intuito de contribuir para o fim das violências contra as mulheres. Comigo hoje, apresentando o podcast, a professora Valesca Reiser Borges. A professora Valesca Reiser Borges, ela é professora titular do Departamento de Direito do Programa de Mestrado de Direito Processual da Universidade Federal do Espírito Santo, doutora em Direito em Relações Internacionais pela Universidade de Barcelona, coordenadora da Comissão de Defesa do Direito das Mulheres da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, coordenadora do Grupo de Pesquisas e Estudos Labirinto da Codificação do Direito Internacional Privado e de projetos na área de Direito Processual Civil Internacional, membro da Associação Americana de Direito Internacional Privado. Seja bem-vinda, professora Valesca. Conosco também a nossa querida presidenta da Associação Brasileira de Carreiras Jurídicas do Estado do Espírito Santo, a doutora Maria Tereza Colli Rosindo. A doutora Tereza é advogada, membro do Conselho Estadual de Direitos da Mulher do Espírito Santo, CEDIMES, e presidente da ABNCJ Espírito Santo. Conosco também, sendo entrevistado, o professor João Sana. O professor João Sana, ele é membro do Fórum de Homens Capixabas para o Fim das Violências contra as Mulheres e ele é graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia NS Medianeira, é graduado em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, graduado em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutorado em História pela Universidade Federal do Espírito Santo e desde março de 2023 compõe a equipe de coordenação, tutoria e superintendência de educação à distância do CEAD-UFES. Seja bem-vindo, professor, seja bem-vindo todas. Eu passo a palavra agora para a professora Valesca para dar início às nossas atividades. Bom, muito obrigada, Renata. É um prazer estar aqui com todos vocês. É uma honra muito grande receber o nosso professor e estar ao lado da nossa presidenta da BMCJ. Então, uma alegria e espero que todos nós possamos participar e curtir muito, né, este momento. Esse podcast foi pensado de homem, para o fim das violências contra as mulheres, justamente para remarcar a finalização do período de 21 dias, período esse proposto desde 2008 pelas Nações Unidas, com o intuito justamente de estabelecer, né, debates, ações políticas visando, sobretudo, o fim, ou ao menos, né, essa perspectiva de um maior combate, controle das violências de gênero, particularmente contra meninas e mulheres, né? Neste sentido, se nós, de certo modo, observarmos, nós temos uma realidade, né, que impõe a necessidade de um conjunto de ações, né? Se nós observarmos no Brasil, os últimos dados do Conselho Nacional de Justiça para o ano passado foram alarmantes, no sentido de informar 40%, né, aumento de 40% em termos de registro de feminicídio e violência das mulheres. No mesmo sentido, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública informou em 2022 que foram 18 milhões de mulheres vítimas de violência. Então, no Brasil, temos uma média superior à média global. 3 mulheres acima de 16 anos sofrem ou sofreram violência física e sexual, o que demonstra o quão cruel, o quão injusta, o quão violenta é a nossa sociedade brasileira. E, nesse sentido, justificado, assim, a proposta de um podcast para trabalharmos a questão da violência contra a mulher. E a ideia foi trazer para o debate justamente um homem, né? Trabalhar a questão a partir do olhar masculino, buscando, particularmente, tentar fomentar esse debate não só apenas a partir do protagonismo das mulheres, né, que, óbvio, são as vítimas e que, obviamente, trabalham nesse sentido, mas também trazer o paradigma, né, da necessidade do homem enquanto colaborador, né, na proposta de uma maior solidariedade, na pacificação
final, né, da nossa sociedade. Essa atividade, ela se insere, como muito bem a Renata mencionou, dentro do âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, da ABMCJ. Somos aproximadamente 20 mulheres, estou como coordenadora, a Renata é a nossa membro executiva, e ao meu lado, né, a nossa presidenta, Maria Tereza, para que fale um pouquinho mais, antes de efetivamente darmos início, sobre a nossa tão importante associação. É um prazer, é uma alegria estar aqui nesse momento. E nós vamos falar. Eu sou Maria Tereza e estou presidenta da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. E o que é essa associação? É uma associação de âmbito nacional, sem fins econômicos. No Brasil, ela foi fundada em 1985, lá na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela é composta por mulheres de diversas ocupações de natureza jurídica. São advogadas, promotoras de justiça, procuradoras, magistradas, delegadas de polícia, professoras, defensoras públicas, cartorárias, entre outras. A BMCJ ela é membro da Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica. O que é essa federação? Essa federação ela foi fundada em Paris no ano de 1928, com o objetivo principal da luta pela erradicação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e promover os direitos humanos. A BMCJ ela possui status consultivo junto à ONU, colabora com a Unesco, Unicef, FAO, entre outras. A BMCJ veio para o Espírito Santo em 1989 e vem promovendo ações para o enfrentamento da violência de gênero. E hoje nós estamos aqui promovendo mais uma dessas ações. Muito obrigada, professora. Bom, então vamos dar início, né, ao nosso podcast aqui, mais uma vez agradecendo a presença do professor, que está aqui conosco. E, professor, o senhor já é bastante renomado, nós já conhecemos a sua trajetória, uma longa trajetória, né, na pauta, na busca, né, para a proteção das mulheres, sobretudo dos direitos humanos de uma forma geral, mas particularmente vinculada às mulheres. Então, eu gostaria de começar esse podcast, assim, até trabalhando uns aspectos mais conceituais, né, dessa dicotomia entre feminismo e machismo, né, que é um e que é outro, e buscarmos compreender se é possível um homem feminista. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos sobre esse tema tão importante nesse período que a gente celebra aí os 21 dias de ativismo pelo fim de todas as formas de violência contra as mulheres. Eu quero partir, utilizando aqui uma definição da filósofa Márcia Tiburi, sobre o que é o feminismo, né? Então, ela fala que o feminismo é o desejo de democracia radical, voltada à luta por direito de todas, todos e todes, que padecem sob injustiças sistemáticas armadas pelo patriarcado. Então, é a democratização radical dessa luta por igualdade nas relações de gênero. Então, isso é um dado que eu queria destacar inicialmente. E aí, sobre essa pergunta, se os homens poderiam ser feministas, eu vou usar aqui de uma pesquisa muito interessante que o Instituto Avon, Locomotiva, fez, se não me engano, em 2015, que era uma pesquisa para discutir sobre o papel do homem na desconstrução do machismo. Então, 55% dos homens que responderam à pesquisa e 69% das mulheres entrevistadas acreditavam que o homem pode ser feminista. E eu também aproveito aqui para citar um autor francês, o Ivan Jablonka. Ele fala o seguinte, no seu livro Homens Justos: sou um homem contra o poder masculino, sou um feminista. Independente dessas visões, eu penso um pouquinho diferente. Eu não sinto a vontade de me denominar um homem feminista, porque eu acho que o protagonismo da luta pelo fim da violência é um protagonismo das mulheres. Porém, eu tenho a clara compreensão de que os homens têm um papel importante
na desconstrução da cultura patriarcal e na afirmação das relações igualitárias entre os gêneros. Então, eu prefiro, ao invés de me definir como feminista, eu prefiro me definir como antimachista. Ah, Tá? excelente. E eu prefiro excelente. usar essa denominação Antimachista. porque é um enfrentamento que eu, aliás, como vou falar mais à frente, é um enfrentamento que eu começo por mim mesmo, inclusive. Né? Que interessante. Muito bom, muito bom. E já que estamos aí nessa busca antimachista, nessa questão antimachista, dentro desse contexto, quais seriam, na sua opinião, as principais causas de violência contra a mulher e se o machismo, né, seria uma dessas principais causas? Quais as demais? Eu considero que o machismo é um dos filhotes, né, um dos filhotinhos do sistema político patriarcal. E entendo o patriarcado, e aqui eu me aproprio de uma definição de uma feminista famosa chamada Gerda Lerner. Ela considera que o patriarcado é um sistema político que coloca os homens em condições de privilégio social, econômico e de poder sobre as instituições mais importantes da sociedade. Enquanto o feminismo defende as relações igualitárias entre os gêneros, o machismo é a defesa do privilégio, né? Masculino, branco e heterossexual. E eu, inclusive, faço questão aqui de destacar um dado que eu vi durante o tempo que estava fazendo a minha pesquisa de doutorado, que eu concluí recentemente, agora em março de 2023, e que tem como título Feminicídio, Patriarcado e Políticas Públicas na região do Caparaó, Capixaba. E aí eu, além de ter percebido, né, as manifestações do patriarcado nos autos processuais que eu analisei 17 processos de assassinato de mulheres, eu resolvi também, ao ler os processos, tentar identificar qual que era a participação das mulheres nesses processos. Quantas mulheres, por exemplo, tinham como juíza, como promotora, como delegada, como advogada dativa ou como defensora e como advogado particular. E aí, vejam os dados que eu consegui. De juízes e juízas, nós tínhamos 75 juízes e apenas 27 juízes. Nossa, disparidade. Né? Entre promotores e promotoras, tínhamos 58 promotores e 13 promotoras. Nossa. Fui considerar a questão dos delegados. Então, tínhamos lá 37 delegados e 4 delegadas. Então, aqui só nesse dado já dá para a gente perceber, né, que o poder judiciário é também um espaço, ou o sistema de justiça e segurança é um espaço de dominação masculina e, portanto, que é reflexo desse sistema político patriarcal. Então, isso é um dado muito relevante para a gente perceber. E aí, durante a pesquisa, uma pesquisa que eu realizei em 5 municípios da região do Caparaó, Capixaba, né, Alegre, Iguaçuí, Iuna e Batiba, Muniz Freire, eu fui investigar também o seguinte: na história desses municípios, quantas mulheres vereadoras nós tínhamos? E aí, ao longo do tempo da minha pesquisa, mas pesquisando a partir de 1973, que foi quando foi eleita a primeira mulher vereadora na região do Caparaó, nesses municípios pesquisados, eu achei somente 30 mulheres vereadoras. Então, imagine, 30 mulheres vereadoras em 5 municípios e imaginando que essas câmaras municipais têm, em média, 13 membros, então dá para perceber como as mulheres estão alijadas do espaço de poder legislativo, uma vez que elas, mesmo, portanto, sendo maioria na sociedade capixaba e brasileira, elas continuam sendo excluídas do poder. Agora, vejam o pior ainda. Eu peguei os 5 municípios e fui ver quantas mulheres tinham conseguido ser chefes do Poder Executivo Municipal, prefeitas. E, para minha alegria, por um lado, porque a mulher que conseguiu ser prefeita foi na minha cidade, na cidade minha de origem, que é Iguaçuí. Então, uma mulher foi eleita prefeita. Ela foi eleita e reeleita, a prefeita Vera Costa. E nos outros 4 municípios, nenhuma mulher havia sido eleita prefeita, portanto, para comandar o poder executivo municipal. Então, isso é só para a gente entender exatamente, né, como que esse sistema
como que o patriarcado é realmente um sistema político que não só impõe restrições e opressão às mulheres no espaço privado, mas também limita a atuação das mulheres no espaço público. Então, eu queria ressaltar isso como algo extremamente importante para que a gente possa, então, ter condições de organizar a luta por mais mulheres na política, né? Mais mulheres no judiciário, né? Inclusive, tem uma das pioneiras do feminismo brasileiro, né, contemporâneo, a Eliette Safiotti, né? Ela fala justamente isso, né? Que o patriarcado, ele educa todo mundo, né? Ele educa homens, mulheres, crianças, também perpassa as estruturas do poder. Então, para desconstruir esse patriarcado, né? E, especialmente, despatriarcalizar o Estado, a gente tem um grande desafio pela frente. Grande desafio. Nossa. Excelente, professor. Excelente. E há uma preocupação que a gente tem, que essa desigualdade e essa construção já, toda essa estrutura, né, do patriarcado, do machismo, que o senhor já bem falou, a questão da misoginia, o ódio que se traduz em relação às mulheres em atos. E esse ódio a gente visualiza no dia a dia com as violências, né, professor? E falando sobre as violências, eu vejo às vezes no dia a dia, até mesmo frequentando as redes sociais, que algumas violências não parecem tão aparentes porque elas têm uma conotação de crueldade menor. Quando a gente fala de feminicídio, me parece que é uma violência reconhecida. Agora, essas violências sutis, que inclusive podem constituir crime, por exemplo, o assédio sexual, um galanteio, uma piada mal feita dentro do ambiente laboral, por exemplo, pode ser um contexto para um assédio sexual. É um crime punido, né, com uma pena razoável. Então, essas violências sutis, que às vezes eu penso que são difíceis de serem identificadas no dia a dia, porque eu vejo postagens, por exemplo, de homens, mulheres, que contêm determinadas violências e eles acabam, que me parece que eles não têm essa noção, facilidade, né, para identificar. Sobre essas violências sutis, professor, o senhor identifica isso mesmo na violência doméstica contra a mulher? Na pesquisa que o senhor fez, essas violências também geram um contexto, até por crescimento, né, por espiral da violência contra a mulher, até chegar numa violência mais cruel, por exemplo? Com relação a esse tema, eu quero destacar dois aspectos, né? Estudando lá com a professora Maria Beatriz Nader, que foi minha orientadora na parte final do meu doutorado, e com ela eu aprendi um pouco a refletir sobre a questão da violência sutil, né? Que é uma violência que vai minando gradualmente a autoestima da mulher, o seu estado de espírito, a sua vontade de viver, né? E essa violência sutil, às vezes, acontece através de comentários sobre o seu corpo, sobre sua roupa, né? Desqualificando suas formas de pensar e de agir, seus sonhos e desejos, desqualificando, inclusive, a mulher como um ser humano adulto, capaz de tomar decisões, capaz de pensar, capaz de fazer escolhas. Até infantilizando as mulheres muitas vezes. Então, isso é um dado muito importante. E também me chama a atenção, ao longo da nossa história, um fato importante, que essa ordem patriarcal de gênero é uma ordem extremamente misógina, né? E por misoginia aqui a gente entende o ódio às mulheres, né? E eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe, né? A nossa sociedade ainda é uma sociedade profundamente religiosa, né? Com amplos segmentos cristãos. Eu, inclusive, me assumo como um cristão. Mas é importante que a gente faça a crítica do cristianismo entre nós, como em alguns momentos o próprio cristianismo contribuiu para a misoginia. E eu me refiro especificamente a algumas exegeses bíblicas que são feitas em relação, por exemplo, ao livro do Gênesis, nos seus 2 primeiros capítulos, onde é narrado a criação do mundo e a criação dos seres humanos. Então, numa primeira versão, no primeiro capítulo, existe uma referência a Deus que cria o homem e a mulher em igualdade de condições. E no segundo momento, tem uma referência de que Deus cria primeiro o homem e depois tira do homem a mulher. E pior do que isto,
tem uma ênfase ainda hoje por muitos ministros religiosos das diversas igrejas cristãs, afirmando que a mulher é responsável pelo mal no mundo. Isso. Então, isso é algo extremamente grave. E essas manifestações, essas afirmações, elas não estão lá apenas no livro do Gênesis, né? Elas estão presentes na nossa história. Se nós remontarmos, por exemplo, a Idade Média, né? Se nós formos lá ver aos períodos que nós tivemos a Inquisição, né? Uhum. A Inquisição que queimou muitas mulheres como feiticeiras, como curandeiras, como bruxas, estimuladoras, né? De orgias sexuais, como bruxas, foram patrocinadas pelos grandes representantes do poder daquele tempo, né? Pelos poderes constituídos, com a bênção da igreja cristã. Então, é necessário que se faça essa crítica dessa visão religiosa, né? Que favorece a violência e favorece, né? Então, a criminalização das mulheres. Então, isso está presente lá e isso continua presente ainda hoje, no século XXI, quando determinados, né, segmentos da nossa sociedade, extremamente conservadores, têm defendido justamente a restrição na vida das mulheres, o limite, né, o controle sobre os seus direitos sexuais e reprodutivos. Isso. Então, são temas que são extremamente importantes e contra os quais a gente precisa lutar sempre. Não aceitar essa forma de criminalização das mulheres, essa misoginia que faz com que as mulheres sejam assassinadas. E eu peço licença assim até para contar um caso de um processo que eu li, né, de um dos municípios da região do Caparaó Capixaba. É um caso muito triste, é o mais antigo que eu acompanhei, que eu li, que é do ano de 2003. 3 garotos de 16, 17 e 20 anos, eles assassinaram 2 mulheres e uma criança que estava na cena do crime, de 9 anos. Naturalmente que antes de assassinar essas mulheres, com requinte de crueldade, eles submeteram elas a muitas violências sexuais. E no curso da investigação, um dos depoentes afirmou que essa mulher foi assassinada, né, e a outra foi assassinada como queima de arquivo, mas a principal vítima foi assassinada porque disseram que ela seria uma garota de programa que teria se negado a atender o jovem, o de 16 anos, né? E alegando que... E aí ele alega, né, as coisas mais horríveis em relação à mulher, que ela o desprezou, que ela o humilhou, que ela falou que ele não era homem, né? Mas onde está essa mulher? Essa mulher está morta para se defender, né? Então esse é o argumento dele, né? E aí tem um argumento extremamente misógino, né, de ódio às mulheres e que mostra a face do patriarcado. Mesmo uma mulher que exerce a profissão de garota de programa ou de prostituta, ela tem o direito de dizer não, de falar assim, eu não quero me relacionar com um fulano de tal, mesmo que a minha profissão seja esta. Assim como todas as mulheres casadas. Né? Então, nós assistimos na nossa sociedade aquilo que a gente chama hoje, né, de estupro conjugal, que é mais comum que a gente possa imaginar, porque ainda perdura na cabeça da maioria dos homens a ideia de que são donos, são posseiros, né, são proprietários dos corpos femininos. Então, esse é um desafio muito grande que nós temos para superar na nossa sociedade. Então, cada homem, né, que queira entrar nessa luta terá que lutar primeiro contra o seu próprio machismo nessa estrutura. Excelente. É interessante, né, professor? Porque as violências contra as mulheres, e contextualizando com o caso que o senhor trouxe para nós, ela ocorre de maneira mais cruel quando há um rompimento de um relacionamento afetivo, né? E esse dizer esse não, que deveria ser aceito, até porque a mulher tem sua condição própria, a sua condição de existência não depende do homem, né, para lhe qualificar, ele causa, inclusive, de muitos feminicídios. Muito interessante, né, a contextualização da temática. E é interessante, nesse caso, o mais grave é que a solução do processo, né? Porque os que tinham 16 e 17 anos, eles cumpriram medida socioeducativa, ficaram no sistema por 3 anos. O de 20 anos, ele fugiu da delegacia.
e ficou desaparecido por mais de 10 anos. Mas ele foi cumprido todas as fases processuais e ele foi preso novamente quando tinha 11 anos De fuga, né, do crime praticamente. Do crime. Foi julgado e condenado a 26 anos, porém, o seu advogado de defesa alegou prescrição de pena, uma vez que o crime, pelo fato de que quando ele supostamente cometeu o crime tinha 20 anos, a pena se prescrevia pela metade, por 10 anos. Mas o mais triste disso aí, a gente vê a própria omissão do poder público, né? Que não conseguiu, primeiro, assegurar que essa pessoa fosse devidamente responsabilizada. Então, naquela época, na região, nós não tínhamos presídio, nós tínhamos cadeias públicas, as cadeias nem sempre eram seguras, né? Essa pessoa, então, evadiu da cadeia e o Estado não foi competente suficientemente para prender novamente esse cidadão e submetê-lo ao devido processo legal e ao julgamento. E com celeridade, né? O problema da celeridade é a prescrição, porque a prescrição é um direito subjetivo do réu. Ele tem direito a isso. Então, o advogado agiu de maneira correta. Agora, a ausência de celeridade, a omissão do Estado em fazer cumprir é algo até que, se a gente for pensar, né, professor, pode até contribuir para a violência, para a manutenção das violências. Na realidade, né? estimula a impunidade. Sim. Aqui tem um estimula. detalhe muito importante que a gente precisa observar nesse processo, né? É a condição dessas mulheres pobres, Isso né? que eu queria chegar. Mulheres Qual pobres, é então recorte? esse recorte interseccional aí da Isso. pobreza, né? E de mulheres com pouca fama, né? Ou com má fama, porque são que exercem a prostituição, mulheres pobres, né? Com pouca fama, Pretas, né? né? Então, vejam aí como que, se não desejo que aconteça a ninguém, né? Mas temos visto pela imprensa casos em que a vítima, a mulher que é assassinada, é uma mulher de classe média alta. Nós temos casos recorrentes na Grande Vitória. Existe uma celeridade na apuração e na responsabilização dos autores. E é correto, e é isso que é desejável. Mas, nesse caso, se tratava de uma mulher pobre, num município pequeno. E se tem um recorte ainda de raça? E aí, esse é um detalhe, né? Então, se a gente vai verificar a questão das violências contra as mulheres, né? A gente precisa sempre perceber essas interseccionalidades, né? De gênero, de raça, de orientação sexual. Então, a violência, por exemplo, contra a mulher pobre, negra, periférica, ela é mais dura. Se essa mulher for lésbica, é mais ainda. Se ela for uma mulher trans ou mulher bissexual, são todos São outras realidades, outros né? agravantes, né? Porque são mulheres não binárias, que fogem a esse padrão hétero, né? Que é o padrão cristão, né? De família. foge a essa binaridade. Então, certamente, essas mulheres vão sofrer mais. E se essa mulher ainda for uma pessoa que escolheu ser garota de programa, ou as condições da vida a impôs essa situação, ela vai sofrer muito mais. Então, imagine, né, como que essa violência que se abateu sobre essas mulheres, que ceifou a vida de um menino de 9 anos, e por pouco a tragédia não foi maior, porque existiam outras crianças na casa, né? Então, imagine. Do feminicídio agora. Órfãos do feminicídio. Então, para a gente entender, assim, a gravidade e a urgência desse trabalho que a gente tenta contribuir com ele, né? Que é um trabalho de formiguinha, mas que eu acho que é fundamental a gente discutir sempre essas questões. Excelente. Né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. E o debate né, referente à violência, né? Você veja, desde 2008, Nações Unidas tem essa proposta. E nos últimos 20 anos, observamos ainda cada vez mais o crescimento da violência. Como que você acha que isso justifica? Assim, vamos supor, nós estamos num caminho mais civilizatório, é uma questão... Como é que a gente vê isso? O que o senhor... Isso tem relação com a política? O senhor acha que isso tem relação a um certo desfacelamento democrático dos estados? Ao menos que passado por nós um pouco? Olha, tem a ver um pouco, porque o patriarcado, para mim, se articula também com o autoritarismo, né? E se articula também com esse pensamento conservador de origem
nazi-fascista, Sim. que infelizmente tem prevalecido muito na cultura brasileira, especialmente nesse último período. E a gente não pode esquecer dessas nossas origens, né, fascistas. Não sei se as pessoas sabem, no nosso caso do Espírito Santo, o primeiro congresso brasileiro do integralismo, que é uma perna do fascismo brasileiro, foi realizado em Vitória. Ah lá, não sabia. Foi realizado em não. Vitória. Achei que fosse assim, Santa Catarina, Não, Paraná. Foi realizado em Vitória. Grande do Temos Sul. pesquisas de mestrado, né? Temos professores lá na História, no programa de pós-graduação em História da UFS, professor Pedro Ernesto, que pesquisa esse tema, né? E que certamente pode trazer uma contribuição muito grande. Então, quando a gente vê esse lema aí, Deus, Pátria e Família, né? Que foi muito falado pelo presidente anterior, né? E que tem sido um chavão muito utilizado para os setores mais conservadores da nossa sociedade, né? Ele tem origem lá no integralismo, tem origem nessa versão fascista do integralismo brasileiro, né? Que é lá dos anos 30, e que aqui no estado do Espírito Santo teve núcleo em diversas cidades. Por exemplo, ao desenvolver a minha pesquisa, eu quis entender um pouco se existia algum tipo de raiz de integralismo nas cidades onde eu estava pesquisando. Eu descobri que em Iguaçuí, que em Alegre, que em Une, Batiba e Munistreiros, os municípios aonde eu pesquisei, que todos esses municípios tiveram núcleos do integralismo. E eu pude conversar, inclusive, com um professor amigo meu, já hoje com mais de 90 anos, que conheceu pessoas que foram militantes integralistas em Iguaçuí. Então, para a gente ter ideia de que as coisas não brotam de uma hora, o monstro está aí, né, escondido. De repente, de uma hora para outra, por uma série de fatores políticos, econômicos e sociais, ele pode aparecer. Aflorar, né? Então, essa violência contra as mulheres, ela agora está ganhando mais visibilidade, né? Por quê? Graças justamente ao protagonismo feminino, né? Então, por exemplo, é pelo protagonismo feminino e feminista que nós temos podido saber de mais dados, mais pesquisas, mais informações. Por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública liberou agora a 4ª edição da sua pesquisa Visível e Invisível à Vitimização das Mulheres. Então, isso é uma pesquisa de agora, de 2023. E olha o que essa pesquisa diz, então, né? A professora fez até uma breve referência no início, né? 18,6 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência ou agressão no Brasil. 14,9 milhões sofreram ofensas verbais. 8,7 milhões, perseguição. 7,6 milhões, chutes e socos. E aí a pesquisa aponta que 14 mulheres são agredidas por minuto em nosso país. Né? 3,5 milhões sofreram espancamentos ou tentativa de estrangulamento. 3,3 milhões sofreram ameaças com faca ou arma de fogo. E 30 milhões de mulheres brasileiras sofreram algum tipo de assédio no ano de 2022. E destaque a interseccionalidade de novo. 65,6% dessas mulheres eram mulheres negras. E seguramente podemos dizer pobres e periféricas. Agora, isso não significa que a violência seja exclusiva das mulheres negras. Ela atinge toda a sociedade, mas atinge as mulheres negras porque elas são as maiorias. E também porque existe todo a nossa história de discriminação, de exploração das mulheres, de violência, né? Tem uma violência histórica e marginalização estrutural. Né? Porque temos o racismo estrutural, temos uma violência estrutural contra as mulheres, né? Contra a juventude pobre e negra. Contra a juventude pobre e negra. Então, isso é fundamental que a gente compreenda. Agora tem um outro... Os dados, professor, que o senhor trouxe, inclusive, que são as violências que são mais vivenciadas pelas mulheres, né? Eu vi que tem a violência física, eu vi que pelos dados as ofensas verbais, todas essas violências chutes, contextualizadas coisa, né? na pesquisa. É muito interessante a gente observar nessa história toda, né? Que a percepção de 65,2% dos brasileiros de que aumentou a violência contra as mulheres. Então, esse contexto político que nós vivemos, né, essa cultura do ódio,
especialmente vivida no Brasil nos últimos Recente, 4 ou 5 anos, especialmente, é uma cultura que tem se constituído como ódio às mulheres. Então, temos visto reiteradas violências contra as mulheres, né, em todas as camadas sociais, né, mas, especialmente, temos visto setores amplos da sociedade normalizar essas violências. Né? Então, isso é algo muito importante de considerar. Que, no Brasil, a gente tem todo esse contexto, mas se a gente analisa de forma comparada, nós vamos ver que em muitas partes do mundo também. Sim. Né? Só aumenta a violência, talvez por isso, por essa construção, por esse retorno a uma Aliás, a temática neonazi. foi bem lembrado, Valesca, porque a temática é uma temática internacional, né? A gente tem a Agenda 2030, que tem uma ODS que é especial para o combate mesmo. Primeiro, a igualdade entre mulheres e homens, né? E ao combate à violência contra as mulheres lá dentro nas questões buscando essa equidade. Excelente, professor. Boa lembrança. Isso aí. Bom, vamos chegando ao fim? Eu queria só para a gente terminar aqui, professor, para a gente acabar assim num panorama agora um pouco prospectivo, assim, o que o senhor, com a sua experiência, poderia apontar aí, que caminhos, né? Ou seja, que desafios e caminhos nós poderíamos observar da atuação, sobretudo masculina, nessa busca de uma certa solidariedade, colaboração para uma sociedade mais justa, se há? Eu tenho, assim, eu tenho me dedicado a estudar esse tema, particularmente nos últimos 15 anos. E claro que eu tenho a primeira escola, a minha família. E tenho uma experiência de ter vindo de uma família que nasceram 3 homens primeiro e 3 mulheres depois. E minha mãe, que graças a Deus está viva lá em Guaçuí com 91 anos, né? Ela sempre procurou incluir os filhos numa perspectiva de compartilhar as coisas dentro de casa. Então, foi uma primeira experiência muito importante. E eu também tenho o testemunho do meu próprio pai, que está com 88 anos, que está vivo também, que é um homem que passou a vida inteira trabalhando muito fora de casa, porque era dentro de uma visão bem conservadora, né? Era o provedor, né? Ainda que minha mãe cuidasse também de prover com os trabalhos manuais que fazia e ainda faz hoje, com 91 anos, né? Mas, então, ele viveu essa fase muito intensa e ele, inclusive, volta e meia pede perdão aos filhos, porque muitas vezes ele se sentiu que foi ausente dentro de casa, né? E sobrecarregou minha mãe. Então, essa autocrítica é algo importante. Mas com essa idade hoje de 88 anos, já com limites físicos, né? Ele tenta participar da vida de casa dando as suas contribuições. Né? Isso é a responsabilidade dos pais também, né? Na tradução dessa... Mas isso é um aprendizado que ele fez, porque ele não conheceu o pai dele. Quando ele nasceu, o pai dele já tinha morrido, né? E ele vem de uma realidade extremamente pobre, miserável, mas eu acho que até pela convicção religiosa dele, né? E aí é importante, se a gente disse que naquele momento o cristianismo foi um instrumento, infelizmente, tem sido muitas vezes usado como instrumento para a opressão das mulheres, o cristianismo também pode ser utilizado, né? A doutrina cristã serve para a promoção da igualdade entre os gêneros, né? O Papa Francisco tem falado isso insistentemente, né? E tem pregado todas, por exemplo, tem daqui a pouco a campanha da fraternidade, todos somos irmãos e irmãs, igualdade de condições, é um tema muito importante. Excelente. Mas eu queria voltar mesmo um pouco mais para a pergunta, para destacar alguns pontos, já que nós estamos aqui concluindo a nossa fala, né? Fica à vontade, professor. A primeira delas, dos pontos mais importantes que eu acho, né, e que é um desafio muito grande, é o homem fazer constantemente a sua autocrítica em relação às suas práticas machistas e misóginas. Eu lembro sempre de uma experiência que não sei se vocês conhecem, eu gosto muito de citar a experiência do AA, que eu acho que é um movimento muito importante para tentar resgatar pessoas que são alcoolistas, né? E eu tenho um amigo que durante longos anos bebeu insistentemente e mesmo se reconhecendo um alcoolista ainda hoje, ele já tem 40 anos, parece que não bebe mais. Mas todo dia
ele faz a oração da sobriedade logo cedo, né? O pensamento da sobriedade. Eu quero pedir forças por 24 horas para não ser alcoolista, para não consumir bebida. E acho que a gente precisa renovar a cada dia, ao acordar, essa nossa autocrítica. Eu quero ser antimachista. Compromisso. Eu quero reafirmar o meu compromisso. Eu quero negar esse machismo que está entronizado dentro de mim. Então, porque eu acho que se eu fui educado, não pela minha família, porque minha mãe e meu pai me deram excelentes exemplos, mas a gente é educado pela sociedade, por tudo, né? Então, essa sociedade... Escola. Nos educou a todos, homens e mulheres nessa concepção. Então, a gente fazer esse compromisso da autocrítica é o primeiro caminho. Excelente. Acho que um outro caminho fundamental é nos opormos contra todas as formas de violência contra as mulheres. Isso. E aí sempre ter a Lei Maria da Penha como referência, né? Ela fala de violência física, psíquica, moral, patrimonial e sexual, né? E às vezes as pessoas equivocadamente acham que violência contra a mulher é só violência física. Isso, sempre, quando ocorre a violência física, muitas vezes já ocorreu a violência psicológica, moral, patrimonial e etc. Então é importante que a gente se oponha a essas violências, que a gente exija do Estado que ele constitua redes de enfrentamento à violência, redes de atendimento às mulheres em situação de violência. Na minha andança, né, pelo Caparaó, ao pesquisar as políticas públicas, eu vi que existe uma insuficiência de políticas públicas, a inexistência dessas políticas públicas, né, que formam os professores, que formam os policiais, né, que formam todos os agentes no atendimento às mulheres, faz com que as mulheres fiquem sujeitas a mais violências. Então, é fundamental que a gente considere a necessidade de fortalecer as políticas públicas que estão lá. Que, aliás, é o tema do trabalho do senhor, né? Patriarcado, feminicídio e políticas públicas. É isso aí. Parabéns. Uma outra questão importante é apoiar as iniciativas da campanha do Laço Branco, né? Dentro desses 21 dias de ativismo, o dia 6 de dezembro, através da Lei 11.489, foi proclamado como o Dia de Mobilização de Homens pelo fim das violências contra as mulheres. Então, isso é muito importante, né? Quando nós criamos o Fórum de Homens Capixabas pelo fim da violência contra as mulheres, em 18 de março de 2011, foi com essa perspectiva de nós mobilizarmos um grupo de homens, né, que pudessem fazer a crítica do seu machismo e se colocarem contra toda forma de violência contra as mulheres. Eu aproveito, inclusive, aqui, peço licença, para fazer uma homenagem a um homem muito importante nessa caminhada nossa do Fórum, que foi o professor Timóteo Camacho, que já se aposentou da UFES, que eu acho que nem mais está entre nós, mas que foi um exemplo de homem nessa reflexão, nessa tentativa de ajudar outros homens na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Excelente. E o Jaboncla, esse pesquisador francês que eu citei, ele fala o seguinte, que é preciso encorajar os homens a sair da ilusão androcêntrica que os faz acreditar que a sua opinião representa a humanidade inteira. Então, a gente saber que a nossa opinião de homens é só a nossa opinião. As mulheres têm a delas, cada pessoa tem a dela, precisa ser ouvida, acatada, acolhida, né? E qual é a nossa tentação de homens? É achar que as mulheres não sabem dizer para elas o que elas têm que fazer. Então, isso é algo... uma violência. É violência, né? E é algo que a gente precisa o tempo todo... fazer essa análise qualitativa, né? Perceber isso. Prestar atenção, né? Prestar atenção sempre. Então, um alerta permanente, né? É necessário que a gente se afirme como antimachista e deixar de praticar algumas atitudes violentas contra as mulheres. Aí tem uma série de coisas, né? Como eu já mencionei, criticar a roupa da mulher, controlar o corpo dela, o assédio, né? Então, tudo isso são coisas que... Controlar a amizade, né? Local onde vai. Questionar os homens nas suas conversas machistas e misóginas. Ter a coragem de fazer isso, porque isso é muito importante, né? As piadas, né, professor? As piadas, né? Machistas, racistas, que colocam etc. as mulheres numa condição de submissão. Então, isso são ações importantes que a gente pode realizar. Eu chamo a atenção também para uma outra questão que eu já abordei, mas que eu quero reafirmar aqui. A importância do compartilhamento das responsabilidades no âmbito da família. Muito bem lembrado. E lembre-se, nós temos que ter um cuidado semântico aqui.
às vezes eu vejo alguns homens até bem intencionados dizer assim, porque eu ajudo Vou ajudar. a minha esposa, a minha companheira, a minha namorada. É corresponsabilidade, né? Quando eu falo ajudo, eu estou dizendo que a responsabilidade é da outra e eu sou só o Severino quebra-galho. Né? Colaborador. E ao contrário, a ideia aqui é que a gente possa assumir a responsabilidade. Isso não é algo fácil da gente aprender. Ser corresponsável pela casa, pela alimentação, pela saúde, pela educação dos filhos. Colégio. Nossa, que por confusão. tudo. Isso é um desafio. É um desafio grande, não é uma missão fácil, mas é algo que tem que estar colocado no horizonte de quem defende relações igualitárias de gênero. Excelente. E nós precisamos logo cedo, então, tanto em casa quanto a partir do sistema escolar, e o artigo 8º da Lei Maria da Penha propõe, né, uma série de ações que podem ser desenvolvidas no sistema educacional, né, especialmente na educação básica, tanto na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, né, voltado justamente por respeito às mulheres, às relações igualitárias de gênero, o respeito a esses direitos humanos. Então, é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de estimular a conversa, né, com os homens, com as crianças, com os jovens, com relação a esses preconceitos, com relação a todas essas violências, né, com relação a todos esses machismos. Agora, sempre, e quero reafirmar, partindo sempre da nossa capacidade de pensar e refletir sobre as nossas próprias atitudes. Excelente. E acho-se que é fundamental que a gente envolva, né, os homens nessa reflexão. Tem algumas experiências de trabalho com homens, autores de violência, né? Tem um projeto aí desenvolvido pela Polícia Civil e temos grupos reflexivos pelo Brasil inteiro, né? A associada, né, que é delegada, compõe o grupo. E ela gere lá, né, Maria Tereza? Ela acompanha. É a Cláudia Denaté. Cláudia, doutora Cláudia. É extremamente combativa, é associada na BNCJ do Espírito Santo. Aliás, temos mulheres muito engajadas e muito empoderadas lá na sociedade. Isso aí, eu conheço um pouco das profissionais que atuam lá. E acho assim, importante as mulheres atuarem e acho importante envolver homens nesse trabalho com homens, porque aí você consegue quebrar um pouco as dificuldades que às vezes os homens têm de conversar com as mulheres. Não conversam com as suas próprias companheiras em casa e mais difícil ainda conversar com outras mulheres no espaço público. Eu vi um dado Terminar recente. essa, né, dicotomia. Sim, eu vi um dado recente que os homens conseguem escutar uma outra mulher por 6 minutos. Apenas isso. Então, a fala de um homem, realmente, ele tem uma diferença em relação à adesão, né, para o outro homem àquela fala. Bem lembrada, excelente. Então, isso é importante. Claro que nós não queremos legitimar de jeito nenhum essa incapacidade de escuta dos homens, né? O exercício da escuta, para nós, é muito fundamental. Porque, e aqui eu tenho um detalhe, né, que é o machismo, essa visão patriarcal que gera esse filhote, machismo, que vitimiza e que assassina e mata mulheres, também mata os homens. Isso. Porque esse machismo que mata mais mulheres do que homens, mata os homens também, né? Os homens matam porque se consideram invencíveis, imortais. Então, enquanto as mulheres, desde pequeno, quando têm condições, aprendem a fazer a prevenção da sua saúde, né? A irem ao médico, se submetem a exames que são até invasivos, como exame ginecológico, os homens ficam com preconceitos, né? São violentos no trânsito, se apegam ao uso de armas, como se fosse o próprio símbolo da masculinidade, e depois, quando precisam, por exemplo, cuidar da saúde, tomar vacina, fazer exame de preventivo de câncer de próstata e outros exames cardíacos, etc., normalmente os homens não consideram que é necessário ir pelo menos uma vez por ano para fazer seus exames preventivos. Então, isso é uma concepção de mortalidade do homem, de fortaleza do homem, prejuízo em detrimento da mulher que seria considerada fraca nesse processo. Né? O que é um mito, né? A uma construção da mulher construção como social, fraca. né? Isso é uma construção social. Então, nós precisamos desconstruir isso. Homens e mulheres têm direitos e deveres iguais, né? Queremos relações igualitárias de gênero. Nós precisaremos avançar significativamente ainda nessa tarefa de compartilhar. Nós ainda não temos essas possibilidades, não acumulamos ainda o suficiente, né? Temos que amadurecer muito mais, mas eu acho que nós temos uma perspectiva, e eu acho que espaços como este nos ajudam a pensar sobre essas questões todas. Então, antes de falar para vocês e para quem vai nos ouvir e ver, eu estou tentando falar para mim mesmo, porque esse é um desafio continuamente para mim também.
e para Que todos nós. bacana. Eu não me excluo, né? Eu É. fui formado nessa perspectiva machista, eu sei que esse machismo está o tempo todo em mim, e para que ele possa mudar, é necessário um esforço permanente de desconstrução, né? De me colocar como uma pessoa antimachista, antirracista, né? E enfrentar essas realidades. Então, um pouco Muito isso bom. que eu queria Muito trazer aqui bom. Eu, como uma mulher, ideia. estou Nossa, encantada com a sua Excelente. fala, Muito professora. obrigada. Muito Mais uma obrigada. vez, né? Olha, só agradecer, eu acho que nós não poderíamos finalizar tão bem, né, o nosso ano de 2023 com essa fala maravilhosa, com as informações aqui, análises, as críticas e as perspectivas, né, de caminhos. Então, agradeço muitíssimo a todos, agradeço especialmente ao professor, espero que volte aqui conosco sempre. Agradeço a nossa querida presidenta, a BMCJ, por essa possibilidade, a minha querida companheira e membra da Comissão, né, de Defesa dos Direitos das Mulheres, a todos os nossos ouvintes, desejo um bom ano e, se não nos vemos, um Feliz Natal para todos, sempre nessa perspectiva de construção de sociedades mais justas e solidárias.